Ora, cá estamos nós, é mais um versículo de cada vez. E hoje nós vamos falar de um versículo que eu amo muito, que está em Salmo, é o Salmo 139, versículo 16. Diz o seguinte: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quando nós lemos este versículo, nós descobrimos que antes de nós termos qualquer forma, quando nós ainda éramos um feijãozinho ou ainda menos do que isso, Deus já olhava para nós. A nossa mãe ainda nem sabia que nós existíamos, Deus já nos conhecia. E logo a seguir, para além de eles, dos olhos do Senhor, nos verem ainda informes, a palavra de Deus diz que no livro do Senhor, Ele foi escrevendo os nossos dias, foi planeando a nossa vida. E para mim isso é maravilhoso, porque demonstra que a minha vida tem um propósito. Normalmente só pessoas muito importantes é que se escrevem livros acerca da vida delas. E a Bíblia nos diz que antes de nós nascermos, antes ainda de a nossa mãe saber que está grávida, já o Senhor está a escrever um livro de tudo aquilo que Ele deseja para a nossa vida. Então nós temos um livro escrito por Deus com o propósito. Porque é que Ele me criou com determinadas habilidades? Porque é que Ele me criou com determinados atributos? Porque é que Ele me criou nesta geração? Porque é que eu nasci nesta família? Porque é que eu nasci nesta nação? Tudo isso tem sempre um planejamento do Senhor. Tudo isso tem um propósito. Eu não fui obra do acaso. Até porque o caos provoca sempre desordem. Eu fui algo planeado. O meu DNA, a minha impressão digital e os meus dias. O Senhor tem um capítulo para cada tempo na minha vida. E o nosso sonho deve ser, Senhor, que eu viva o máximo dos sonhos e das aventuras que Tu planeaste para mim. Que eu viva os capítulos que Tu escreveste para mim. Que o final do livro seja vivido na minha vida. Que eu tenha aquele final feliz de passar a eternidade contigo. O Senhor tem a história que Ele deseja para nós. E nós precisamos de lhe pedir, Senhor, ensina-me a ouvir a Tua voz para que eu possa viver a história que Tu tens para mim. E como é que eu vou fazer isso? Quanto mais eu conhecer deste livro que Ele deixou escrito para toda a humanidade, mas que Ele também escreveu a pensar em mim, quanto mais eu conhecer deste livro, mais eu vou conhecer o autor do livro, eu vou conhecer Deus. E quanto mais eu conhecer a Deus, mais eu vou estar atenta à sua voz, eu vou reconhecer a voz dele, vou reconhecer os seus sinais, vou reconhecer a sua mão que me guia, vou conhecer os seus planos para mim e principalmente vou ter a certeza de que Ele é o Deus que me ama, que Ele é o Deus em quem eu posso confiar e que é o Deus que tem tudo preparado para que, passo a passo, eu possa viver aquilo que Ele planeou quando eu ainda era informe, quando a minha mãe ainda não sabia que eu existia, mas tudo aquilo que Ele planeou. A palavra de Deus diz que o que Ele planeou para mim é perfeito, é bom e é agradável. Então é essa a história que eu quero viver. Quanto mais nós aprendemos a viver com Deus, mais daquela história que Ele escreveu para a nossa vida, nós vamos viver. Nós vamos conhecer o autor da nossa vida. E vamos deixar de ter problemas com a nossa identidade, com o nosso propósito, porque vamos conhecer o autor que nos idealizou, que nos imaginou e que depois colocou o sopro de vida em nós
para que nós pudéssemos ser, para que nós pudéssemos existir. E ainda colocou em nós a capacidade de vivermos tudo aquilo que Ele idealizou e escreveu acerca da nossa vida. Então nunca te esqueças que há um livro escrito sobre a tua vida. És uma pessoa muito importante e não estás aqui por acaso. O autor de toda a vida, ele, quando nos criou, ele já nos deu um propósito. Que nós possamos viver esse propósito por inteiro. De termos uma vida que glorifica ao Senhor, que uma vida que expressa o seu amor, que expressa a sua graça, que expressa a sua glória. E quando nós nos lembrarmos que o Senhor tem um propósito para a nossa vida, também é bom nos lembrarmos que não há ninguém que não tenha um propósito em Deus. Deus planeou todos, Deus escreveu um livro sobre a vida de todos, Deus tem um propósito para todos e isso não apenas nos valoriza a nós, mas ajuda-nos a valorizar o nosso próximo e a ajudar o nosso próximo a viver tudo aquilo que Deus planeou para ele. Então, terminando, vou reler o versículo. Os teus olhos, ó Deus, me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Um beijinho e até à próxima!